prende ladrões de automóvel dentro da cidade de Pelotas, traficante, troca tiro com polícia, né? Mas eu não me glorieio por isso aí. Eu me glorieio por aquilo que Deus fez na minha vida. Porque Deus me deu uma esposa, me deu uma família, me deu uma casa, me deu um lar e me deu dignidade. Isso que é interessante, é isso que Deus faz. Mas, queridos e amados irmãos, eu confesso para os irmãos que o Deus que eu sirvo, Ele transforma. Ele cura, Ele liberta, Ele dá vida para o pecador. Amém? Nós temos com trabalho dentro do presídio, dentro da penitenciária de Pelotas. Também temos um centro de recuperação ali na Vila da Quinta também, onde estamos tirando muitos drogados da rua, muitos dependentes de droga, muitos dependentes de pedra, essa maldita pedra, a qual todo mundo fala que é a pedra do capeta, mas Deus tem feito grande obra naquele lugar e muitos jovens já estão pregando o Evangelho de Cristo. Eu admiro, queridos e amados irmãos, os psicólogos, eu acredito, amados irmãos, de muita assistência social para o homem e para a mulher. Muitas das vezes nos ajuda, mas só tem uma coisa que ajuda o homem e a mulher: sair da lama, sair das drogas, sair da criminalidade, sair da prostituição. É Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Somente Ele purifica o homem, purifica a mulher e dá vida. E se você tem vida nesta noite, adore Ele neste lugar, glorifique o nome dele nesse lugar. Aleluia. Porque, amados irmãos, você só está aqui porque Deus permitiu. Deus marcou este lugar para que você estivesse aqui assentado para ouvir a sua palavra. Eu não estou aqui pregando, amados irmãos, nem pregando abobrinha, não. Eu não estou aqui brincando de ser crente. Eu sou um servo de Deus, lavado, redimido e santificado pelo sangue do Cordeiro de Cristo. E quem conhece a palavra de Deus sabe o que o Deus que eu estou pregando nesta noite, em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia comigo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro, no Evangelho de Mateus, amados irmãos. Me chama a atenção este Evangelho. Louvado seja Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 25 e versículo de número 1 a seguir, eu convido os irmãos para se colocar de pé em reverência à santa palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Já sentemos bastante, agora vamos nos concentrar na palavra de Deus e vamos ver o que Deus tem para os nossos corações nesta noite. Vamos estar lendo alguns versículos, alguns textos santos nesta noite, e Deus assim vai estar nos abençoando e nos agraciando com seu querido Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 25 e versículo de número 1 nos diz assim: todos os irmãos acharam? Quem não achou, diga escola dominical. É bom vir para a escola, estudar a Bíblia, comer a Bíblia, viver a Bíblia, andar segundo a Bíblia e conhecer diariamente o livro que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Nos diz assim, amados irmãos: então o reino do céu será semelhante como as 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, todas tosquenejaram, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouvi-se um clamor: aí vem o esposo. E saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. Aleluia. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes respondendo, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós, a vós ide antes quem vende e comprai para vós. E tendo elas indo comprar, chegou o esposo, e o que estava preparado entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegou também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor,
abre-nos a porta. E ele respondeu-lhe e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Abre a tua Bíblia comigo, querido e amados irmãos, no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 13. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 13. Vamos comer Bíblia nesta noite, por gentileza. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu sou apaixonado por esse livro. Aleluia. Querido seja amado, querido Espírito Santo. Lamanagassuri anda candaraia. Oh, nascis o que faz. Meu Deus, tu é puro, Senhor, e tu és santo e habita entre nós. Todos os irmãos encontraram no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 13 nos diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem em Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor: nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjos e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os anjos, e depois nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolais uns aos outros com estas palavras. Amém? Abre a tua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Vamos ler o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Glória seja dada a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. É muito lindo, amados irmãos, mas nós também devemos de conhecer diariamente a palavra de Deus. Amém? Eu sou apaixonado por a Bíblia. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Porque pela palavra de Deus eu aprendi a ler, foi Deus que me deu. Eu tenho, amados irmãos, a segunda série, quanto muito. Para mim é dificuldade muito grande, mas Deus me deu esse privilégio de pregar no meio de doutorado, advogado, e muitas das pessoas que estão aí fora. Está me entendendo? No livro de Apocalipse, capítulo 3, e versículo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 3, e versículo de número 11. Todos os irmãos encontraram? Amém? Que diz assim: quem vencer, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para ninguém tome a tua coroa. Quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, Nova Jerusalém, que está descendo do céu do meu Deus, também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Podem tomar vosso assento agora, nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu confesso para os irmãos que nós lemos um texto das 10 virgens. A Bíblia Sagrada nos mostra, nos fala da parábola das 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 5 eram nerça. 5, amados irmãos, caminhavam na igreja, viviam na igreja, dizimavam na igreja, ofertavam na igreja, e muitas das vezes, amados irmãos, perdiam o seu tempo dentro da casa de Deus, porque a Bíblia nos informa que à meia-noite ouve-se uma voz. Todas elas ouviram o clamor de Deus, mas só pôde ser salvo 5 daquelas mulheres, 5 daquelas virgens.
porque as outras não guardaram um azeite, não guardaram a palavra. O que eu entendo com isso, meus queridos e amados irmãos, eu entendo que nós estamos vivendo uns dias em que Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Nós estamos, amados irmãos, entendendo, aleluia, olhando para o que está acontecendo no mundo aí fora. O mundo não tem mais equilíbrio. Para este mundo bonito é um gay se juntar com outro, para este mundo bonito é os carnavais, para este mundo bonito é as músicas profanas e loucas. O mundo não tem mais equilíbrio. Para este mundo bonito é pai matar filho, filho mata pai. Olha o estado que está o nosso país, o estado que está a nossa cidade. Se você entender e reconhecer, se você olhar as manchetes, olhar pelo Brasil e o mundo, você só vai ver desgraça. O que é isso, irmão? Jesus está voltando. Para este mundo bonito, amados irmãos, é pintar a cara, ficar alucinado. Isso é bonito para este mundo, mas Jesus, amados irmãos, está nos dando uma segunda chance. Jesus está às portas e o Senhor disse: ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu poderia vir nesta noite aqui pregar coisinhas bonitas, pregar coisinhas elegantes para você, mas ia agradar o teu coração. Mas de que maneira ficaria a tua alma? Sabe por quê? Porque se hoje o Senhor pedir a tua alma, o que tens preparado e para quem é? Se hoje, amados irmãos, você sair de dentro desse tabernáculo e porventura um carro cruzar por cima de você, ou você ser alvejado de uma bala perdida, será que você está com a tua salvação? Ou você está perdido? Ou você está sendo só mais um, que nem aquela virgem, que 5 delas eram prudentes, mas 5 eram loucas? Entendo o que eu estou dizendo nesta noite. Elas caminhavam junto, elas bebiam junto, elas dormiam junto, mas havia uma diferença. 5 daquelas mulheres viviam segundo a palavra, e as outras não queriam guardar o azeite. As outras estavam dentro da igreja, mas não levavam o evangelho a sério. As outras estavam dentro da igreja, mas não tinham comunhão com Jesus Cristo, não tinham paz com Jesus Cristo, não tinham harmonia com Jesus Cristo. Mas à meia-noite nos diz a Bíblia Sagrada que ouve-se uma voz, aí vem, e 5 delas estavam com seu coração cheio da graça, cheio da unção do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E aquelas 5 mulheres foi salva. E o próprio Jesus está prevendo isso, que nos dias atuais está faltando azeite. Não temos muitas das vezes, amados irmãos, desejo de fazer muita coisa para Deus. É mais fácil nós olhar o jornal da Rede Globo, é mais fácil nós se sentar na frente da Tirana Visão, é mais fácil nós se sentar na frente e olhar uma novela, que já diz novela. Novela quer dizer o diabo te dando nó dentro da tua casa. Você muitas vezes troca Jesus Cristo por uma novela, troca Jesus Cristo pelo filme e não vem para a casa do Senhor Jeová. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus está às portas, e Jesus vem buscar uma igreja. Jesus vem buscar uma igreja lavada, uma igreja santificada, uma igreja limpa, uma igreja, amados irmãos, que tenha comunhão com Ele. Glória a Deus. Estamos cansados, amados irmãos, de evangelho barato, evangelho oba-oba, evangelho que pode todas as coisas, não tem problema. Jesus é amor, Jesus é um cara legal. Queridos e amados irmãos, Jesus é bom, Jesus é amor, mas Jesus também é justiça. Deus não se deixa se escarnecer. Deus não se deixa se escarnecer. Eu fui pregar, amados irmãos, numa igreja lá em Caxias do Sul. Quando cheguei lá, amados irmãos, chegou um jovem. O jovem, amados irmãos, andava em prostituição. Dizia assim: irmão, eu tenho que te conversar algo. Eu estou andando com as garotinhas da igreja, mas não dá nada. Disse ele para mim: eu sou filho de pastor. Eu sou filho de pastor. Eu olhei e disse para ele: é, né? Tu é filho de pastor, mas a Bíblia diz que Deus não tem neto, Deus só tem filho. Só vai morar no céu quem é filho de Deus. Deus não tem neto, Deus só tem filho. Tem que ter compromisso com a palavra. Ele olhou para mim, aquele jovem. Pouco tempo atrás soube que ele estava em coma. Por quê?
Deus não se deixa se escarnecer. Me entenda nesta noite: você não está na presença de um Deus de pau, nem num Deus de gesso. Você está na presença do Todo-Poderoso. É o Deus que cura, Ele salva, Ele liberta e Ele nos dá vida. Nós estamos na presença de um Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E tem pessoas muitas das vezes, amados irmãos, que estão brincando com o Evangelho de Cristo. Estão brincando de ser crente. Andam com a Bíblia, mas com cigarro no meio dos dedos. Andam com a Bíblia, mas toma gelada. Andam com a Bíblia, mas vivem vendo filme de pornografia. Andam com a Bíblia, diz que são servos de Deus, mas é um cavalo dentro de casa com a esposa. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo, ele é santo. Examine o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice, diz a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nós temos compromisso com Deus. Eu não estou aqui brincando. Eu estou aqui para que você reconheça a verdade de Cristo. E a verdade de Cristo, amados irmãos, é como uma espada de dois gumes. O que é uma espada de dois gumes, irmão? Ela entra no íntimo da alma, penetra lá no fundo e ela corta para os dois lados. Eu estou pregando para você, mas também estou pregando para mim. Se eu apontar o dedo para você, eu estou apontando o dedo para você, um para cima e os outros três para mim. O que é isso, irmão? Jesus não se deixa se escarnecer. De Deus não se zomba. De Deus não se brinca com Deus. Eu estava olhando na internet, que Deus me ensinou até a usar isso. E eu puxando algumas coisas na internet para ver. Diz que numa cidade de São Paulo, Campinas, uma jovem que se formou há pouco tempo. E esta jovem, e ela pegou, amados irmãos, e parou em casa. Os outros colegas dela, 3 jovens, já embriagados, pegaram aquele carro e foram buscar aquela jovem. Quando aquela jovem, amados irmãos, a mãe levou aquela jovem até o carro, disse a mamãe para ela: filha, você vai com esses jovens, eles estão embriagados, eles estão bêbados, olha o jeito deles. Filha, não vai. Não, mas não tem problema. Não tem problema, eu estou acostumado com esse jovem, não tem problema. Eles iam para uma formatura ali. E, amados irmãos, e a mamãe disse assim: tá bom, filha, vai com Deus. A jovem deu uma risadinha para a mãe e disse assim: só se Deus for no porta-mala, porque aqui já não tem mais lugar para ele. Meus irmãos, 4 horas depois a mamãe ouviu o telefone tocar. Quando tocou o telefone, ela atendeu. Era o resgate. Os corpos daquelas pessoas, daquela jovem, daqueles outros jovens que estavam com ela, estavam despedaçados em cima do asfalto. O carro estava totalmente desmanchado. Na traseira do carro, amados irmãos, que era o porta-mala, onde ela disse que só se Deus fosse no porta-mala, havia uma bandeja com 12 ovos. Nenhum deles foi tocado. De Deus não se glória a Deus. De Deus não se brinca. A perícia, amados irmãos, periciou o carro. A violência da batida foi tão grande que o porta-mala não era para ficar inteiro. Mas o porta-mala, somente o porta-mala ficou intacto. A filha disse: só se Deus for no porta-mala, porque aqui não tem lugar para ele. Eu quero que você entenda uma coisa. Jesus, irmão, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Tem pessoas que servem a Deus só dentro da igreja. Fora da igreja, tem vergonha de levar essa Bíblia aqui, ó. Tem vergonha de andar com a palavra. Tem vergonha de dar paz do Senhor. Eu ando com essa Bíblia bem grande. Há um tempo atrás, o irmão Hélio está de testemunha. Tinha uma Ipanema velha, 91. Deus me deu uma Frontier 4x4, tá na frente aí, 2005. Vim agora de Porto Alegre, a chuva caindo e a caminhonete me dando toda a segurança. Não teve um tostão para ninguém. O que é isso, irmãos? Deus abençoa. Porque nós temos compromisso com a palavra. Amém? Tem uma esposa que não pôde estar aqui comigo. Pede perdão para os irmãos. Ela está cantando, ensaiando as irmãs para um grande coral que vai cantar amanhã em Rio Grande, na Assembleia de Deus. Está ensaiando as irmãs, tá?
Amanhã de manhã temos jejum na igreja, das 8 ao meio-dia, joelhinho dobrado. Senhor, abençoa. É por isso que Deus nos abençoa, irmãos. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que a trombeta vai soar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não foi isso que nós lemos no livro de Tessalonicenses? A Bíblia diz o quê? Que a trombeta vai soar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que ficarmos vivos, seremos transguardados pelo poder do Espírito ao se encontrar com o Senhor nos ares. É nestas coisas que eu chamo de fantástico. Milhões e milhões de pessoas desocupando a terra de uma só vez ao se encontrar com Jesus Cristo. É coisa tremenda, meus irmãos. É coisa maravilhosa. Mas a Bíblia diz, irmãos, que para subir no arrebatamento existem condições básicas que o cristão, o homem e a mulher tem que entender e reconhecer segundo a palavra de Deus. O que é que tem que fazer para subir no arrebatamento? Está com a tua Bíblia aberta? Abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse 22:14. Ou se não está, marque somente. Amém? Marque somente. A Bíblia diz assim no livro de Apocalipse capítulo 22 e versículo 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro de Cristo. Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que a trombeta vai soar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos seremos arrebatados. Não é verdade? A Bíblia diz mais, no livro de Apocalipse 22, versículo 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro de Cristo. É lógico, amados irmãos, que quando nós aceitamos a Cristo, no momento que nós aceitamos a Cristo, o Senhor apaga nossos pecados, o Senhor toma conta das nossas vidas, mas muitas das vezes, as nossas vidas nos dias atuais, nos dias em que vivemos, continuam manchando as vestes com o pecado da fofoca, com o pecado muitas das vezes de dever e não pagar. Isso que a Bíblia diz, só devemos dever somente o amor, não é verdade? Então, amados irmãos, isso são transgressões e são coisas que muitas das vezes impede a salvação do homem e de uma mulher, impede a salvação de um homem e de uma mulher. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ficará de fora quem? Os feiticeiros, prostitutos, homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus. Ah, não, mas não tem problema, vou mentir para o pastor não está me vendo, a minha esposa não está me vendo, é uma mentirinha só, não tem problema. Ei, sai para lá, pai da mentira, porque quem mente é filho do diabo. A Bíblia diz isso. Não devemos mentir, porque conhecemos a palavra de Deus, e quem conhece a palavra de Deus não mente. Não importa o que aconteça, não importa o que passe, mas ele não mente, porque ele conhece a palavra de Deus, e ele está lavado pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus Cristo. Não é aquele sangue, amados irmãos, de qualquer pessoa, não, mas é o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário, aquele sangue puro e carmesim que nos dá vida e que nos garante salvação. É este sangue que nós devemos te glorificar, é este sangue que nós devemos te adorar. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz: ficará de fora os cães, os feiticeiros, homicidas, idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para que vós testifiquem estas coisas na igreja. A Bíblia diz mais, São Lucas capítulo 10 e o versículo de número 20: alegrai-vos, porque o vosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Quando falamos, amados irmãos, do livro da vida, nós falamos que naquele dia, uns anos atrás, quando nós chegamos aos pés de Jesus Cristo, com o nosso coração aquebrantado, com o nosso coração amargurado, a nossa vida decaída, como eu cheguei, já consumido da pedra, já consumido da cocaína, cheguei ali, amados irmãos, com as veias tudo furadas, muitas das vezes, amados irmãos, com a tuberculose crônica, com os pulmões rebentados de tanto tomar pau dentro de polícia, dentro de delegacia federal e tudo, mas eu cheguei na presença de Jesus, e Jesus me deu vida, e Jesus me levantou, e Jesus me deu graça, e Jesus me deu comunhão. O que é isso, meu irmão? Só Deus faz isso na vida de um ser humano. Oh, aleluia,
Aí a palavra bonita, o Senhor diz assim: escreve, aleluia, o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Não é com tinta de caneta, não é com uma tinta qualquer, mas Deus escreveu o seu nome, amados irmãos, com o sangue do Cordeiro, com o sangue do seu Filho, e te perdoou dos teus pecados. Mas a Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. Não é aqueles que lavaram, irmãos, mas continuam manchando as suas vestes com o pecado, com o adultério, com a mentira, com a fornicação. Mas é aquele que lava todos os dias as suas vestes no sangue de Jesus. É aquele que busca adorar a Deus. É aquele que anda na comunhão do Espírito Santo. É aquele que vive na união do Senhor Jeová. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Alegrai-vos, porque o vosso nome tem que estar escrito. O teu nome não tem que estar nos jornais. O teu nome não tem que estar, aleluia, quem sabe nos melhores lugares dessa cidade. O teu nome tem que estar escrito no livro da vida, porque só Deus te garante salvação. Só Ele te garante a salvação. Se hoje você partir daqui, o que é feito de você? Será que você vai subir ou você vai descer? Porque só existe dois caminhos: ou o céu ou é o inferno. Ou é para cima ou é para baixo. Só existe dois caminhos para o homem e para a mulher: ou é para cima ou é para baixo. Um certo